Tudo bem, pessoal? Voltamos agora nessa parte 2 sobre critério de classificação de ativo e passivo. Nesse bloco agora a gente vai ter um contato com outro critério, que é o critério de independe ou independe de autorização orçamentária / legislativo. Vamos lá. Voltamos aqui para o nosso balanço patrimonial, ativo, passivo, PL. E o critério que a gente vai usar é esse. Depende ou independe de autorização orçamentária / legislativa. Ok? E aí, segundo esse critério, que é depende ou independe de autorização orçamentária / legislativa, a gente vai ter uma divisão do ativo e uma divisão do passivo. A gente vai dividir o ativo em financeiro e permanente e o passivo em financeiro e permanente. Então, vamos lá. Então, aqui você vai ter o ativo financeiro, e aqui você vai ter o ativo permanente. Aqui você vai ter o passivo financeiro. E aqui você vai ter o passivo permanente. Qual o conceito de ativo financeiro? São os créditos e valores que independem de autorização orçamentária para sua realização. Então, são os créditos e valores que independem de autorização orçamentária para utilização, digamos assim. Ou seja, quem é que vai estar dentro do ativo financeiro? É o caixa. É o caixa que você já arrecadou. É o caixa de exercícios anteriores. Está ali parado. Então aqui seria o caixa. Basicamente seria o caixa. Já no ativo permanente, você vai ter quem? Você vai ter os bens, créditos e valores que dependem de autorização legislativa para utilização. Ou seja, bens, créditos e valores que dependem de autorização legislativa para utilização. Aqui tem uma pegadinha que é importante a gente saber, que é o seguinte. Aqui independe. Aqui depende. Ou seja, qual é o critério que a gente está usando aqui? A gente está misturando o conceito que é patrimonial, que é ativo e passivo, com o critério que é orçamentário, que é a grande diferença do bloco anterior. No bloco anterior você tinha um conceito patrimonial e você considerava apenas o tempo, 12 meses, 1 ano, acabou. Aqui você está misturando um conceito patrimonial, que é de ativo e passivo, IPL, e está combinando com o conceito orçamentário, ou seja, eu independo de autorização orçamentária, eu independo de constar no orçamento. Esse dinheiro já está aqui comigo. Já no ativo permanente,
eu tenho esse critério que depende de autorização legislativa, mas tem um outro probleminha. Aqui em cima eu tenho créditos e valores. E aqui embaixo eu tenho créditos e valores aqui. Mas, do outro lado aqui, embaixo eu só tenho bens. E aí vem uma grande pergunta. Eu tenho bens móveis e imóveis. Dentro dos bens móveis, eu tenho bens móveis permanentes e bens móveis de consumo. E aí um cuidado que você tem que ter é que no ativo financeiro, você realmente só vai ter o caixa e aplicações financeiras, nada além disso. Os seus estoques, que são bens móveis de consumo, dentro desse critério, eles ficam dentro do ativo permanente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está no começo do curso e uma das principais dúvidas e um dos principais erros dos alunos é não saber diferenciar ativo circulante de ativo financeiro. Uma coisa que eu já vou te adiantar, ativo circulante não é sinônimo de ativo financeiro. Existem itens que vão estar dentro do ativo circulante e esses mesmos itens não vão estar dentro de ativo financeiro. Por exemplo, estoques. Os estoques, eles vão estar dentro do ativo circulante, porque eles são de curto prazo, são de consumo, só que eles não são caixa. E eles, além disso, são bens. E aqui dentro do conceito de ativo financeiro, eu não tenho bens. Eu tenho só créditos e valores. Então, qualquer bem móvel ou imóvel, por sua natureza, já vai estar no ativo permanente. Mesmo que você vá consumir ele nos próximos 12 meses. Não tem para onde correr. Mesmo que você vá vender ele nos próximos 12 meses. Ele não vai ser um ativo financeiro, mas ele vai ser um ativo circulante. Beleza? Então, não pode ser igual. Ativo financeiro e ativo circulante. Ok? Então, isso é importante. Outro exemplo que eu quero dar, quando a gente faz a inscrição de uma dívida ativa, a gente fica com crédito a receber. Crédito a receber não é caixa. Se esse crédito a receber for um crédito de curto prazo, ele até vai fazer parte do ativo circulante. Mas como ele é um crédito, ele ainda não é o dinheiro propriamente dito, esse crédito a receber de curto prazo, ele não faz parte do ativo financeiro. Ele vai fazer parte do ativo permanente. Qual é a conclusão que você chegou? Que o ativo permanente ele não está nem um pouco ligando se você vai converter no curto ou longo prazo. Ele quer saber só o seguinte, se você não for caixa, você já está no ativo permanente. Se você for um bem móvel ou imóvel e um bem móvel de consumo permanente, você, por ser bem, necessariamente estará no ativo permanente. Ok, pessoal? Vamos avançar. Agora vamos falar sobre o passivo financeiro. O passivo financeiro são as obrigações que independem de autorização orçamentária para pagamento. Quem vai estar dentro do passivo financeiro? A dívida flutuante. Então, da mesma forma que o caixa é o elemento representativo do ativo financeiro, a dívida flutuante é o elemento representativo do passivo financeiro. Se você faz parte da dívida flutuante, você faz parte do passivo financeiro. Nas aulas de receita e despesa orçamentária e extra-orçamentária e nas aulas de balanço patrimonial, a gente volta a falar sobre isso. Eu vou escrever no quadro os componentes da dívida flutuante. Por enquanto, eu só vou ditar. Quais são os 5 componentes da dívida flutuante? Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, calções, retenções. Esse aqui é o terceiro grupo, tá? Quarto grupo, débitos de tesouraria, também conhecidos como aro, antecipação de receita orçamentária. Quinto grupo, papel moeda. Então, esses são os 5 grupos. Você está vendo no vídeo, pode voltar quantas vezes quiser para você anotar. E agora vamos falar sobre o passivo permanente. O passivo permanente,
eles são as obrigações que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate. Amortização, resgate ou pagamento. Pronto. Ou seja, aqui tem uma diferença que a gente vai conseguir aplicar na prática. Se você tem uma obrigação, preste atenção, se você tem uma obrigação, um precatório, o que é um precatório? É uma sentença judicial que o ente, União, Estado, Distrito Federal ou município perdeu e não cabe mais recurso. Transitou e julgou. Ponto. Se você tem um precatório e esse precatório você ainda nem chegou a empenhar ele, não houve um empenho ainda. O empenho é, você preparou ele para ser pago. Se ele ainda está na fase só de estoque, você ainda nem empenhou, não incluiu ele na LOA e nem empenhou ele está dentro do seu passivo permanente. A partir do momento que você pega essa obrigação e empenha, ou seja, já houve execução orçamentária, essa obrigação que estava como passivo permanente, ela passa para o passivo financeiro. Porque se ela não for paga até o final do ano, ela já entra como restos a pagar na dívida flutuante. Eu só quero dizer o seguinte, eu não quero que você fique preocupado. Poxa, o que empenho? Agora o professor viajou total, estou vendo a matéria pela primeira vez. Não, eu ainda não quero que você se preocupe com isso. Eu só quero que você se preocupe com uma coisa. Isso eu quero que você se preocupe grave. Uma obrigação, ela pode estar no passivo permanente. A partir do momento que ela teve a sua execução orçamentária iniciada, depois a gente vai explicar o que é empenho e liquidação de pagamento, ela sai do passivo permanente e vai para o passivo financeiro. Se ela está lá no estoque das obrigações e ela não foi inclusa, não teve a sua execução orçamentária iniciada, ela permanece onde está, beleza? Moral da história, vou repetir o que eu falei durante a aula. Nesse critério de ativo e passivo, a gente mistura elementos patrimoniais com elementos de execução orçamentária. A gente mistura elementos patrimoniais em função do que é caixa e do que é bem. Diferente do conceito do bloco anterior. No bloco anterior, qual era o foco? Elementos patrimoniais ao longo do tempo. Curto prazo, 12 meses. Passou de 12 meses, não circulante, longo prazo. Tá bom, pessoal? Então encerramos por aqui. Até o próximo bloco.